representatividade. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E vamos à entrevista! E, Joyce, você acha que a indústria do cinema, da televisão, tá cheia de... tem várias histórias desse tipo, né? Que no final tem a moral da história. Como é passada, tem que tomar cuidado. Sim. Né? A forma que é passada. Eu trabalhei numa empresa, num call center, e uma vez um rapaz quebrou a cadeira. E aí as pessoas riram dele. O supervisor chegou e falou: o que você está arrumando? Oh, peraí. A princípio, vê se o cara tá bem, entende? Porque ele não só machucou fisicamente, imagina aqui no psicológico dele. Sim. Então, assim, são coisas que a gente precisa tomar um cuidado. Eu acho muito engraçado, porque dizem que hoje em dia nada pode. Nada pode, nada pode. Não, lógico que pode. Desde que você não ofenda ninguém. Sim. Ah, mas onde fica a liberdade de expressão? A liberdade de expressão vai até o momento que eu não estou ofendendo ninguém. A partir do momento que eu passei a ofender a outra pessoa de qualquer forma, já não é mais liberdade de expressão. É agressão. Eu acho que nessa questão, acho que falta um pouco de compaixão, né? De se colocar no lugar do outro mesmo. Isso me preocupa muito na questão de espetáculos infantis, de programas infantis, assim, eu procuro, claro que eu não sou 100% perfeita, né? A gente erra também, mas eu procuro sempre pensar em como a outra pessoa vai se sentir. E às vezes eu tento provocar essa sensação, apesar de não estar ao meu alcance, porque a gente não sabe o que a outra pessoa vai sentir, né? Mas procurar não ofender, de repente provocar para que a pessoa tenha uma reflexão sobre aquilo. Eu sempre procuro mostrar o que a pessoa está sentindo, né? Quando você faz esse tipo de ação, o que a pessoa vai sentir com isso, né? Então, eu acho que esse é o cuidado, assim. Em tudo, as pessoas querem tirar o riso, querem tirar né, a reflexão, mas às vezes acabam atingindo, que eu também acho que não é um pouco responsabilidade da nossa educação, sabe? A gente meio que nasce com isso impregnado. Então, acho que por isso que a gente precisa ter esse cuidado com a criança, porque é ela que vai crescer, ela que vai se tornar um adulto, e de repente ela pode criar esse tipo de situação. E talvez para essa pessoa que provoque nem seja o objetivo, ela quer ali, ela nem pensou sobre aquilo. E eu acho que aí é que está o problema, né? A gente vê muita gente indo para a rua, levantando bandeiras, defendendo, mas às vezes nem sabe por que está ali fazendo aquilo. Estou fazendo porque está na moda, né? Porque está ali. E não pensa, por exemplo, né, a questão do negro, né, que você falou, de vamos mudar a palavra do negro para o preto, né? Para mim, isso não tem um significado, porque eu não senti isso na pele, nessa questão de mudar. Mas para quem sentiu, ele tem um super significado e a gente tem que respeitar isso, né? E aí a gente vê esse monte de debate, esse monte de discussão. Então, é o respeito. Se a gente precisa e saber por que hoje já não se usa mais a palavra negro, né? E sim preto ou preta, o que isso significa, entender, poxa, eu não senti isso na pele dessa forma, né? Mas eu senti, no meu caso, na minha defesa. E vamos respeitar também, porque o que eu vejo muita discussão hoje, até das próprias pessoas que levantam bandeira, né, que querem defender, é que às vezes elas não sabem por que elas estão defendendo e só estão defendendo a minha parte. Então, quando eu estou defendendo a questão, por exemplo, da obesidade, eu estou defendendo a obesidade. Dane-se a questão do homossexual, dane-se o negro, estou defendendo a minha obesidade. E não é isso. Quando a gente levanta uma bandeira de preconceito, né, de não preconceito, a gente tem que levantar uma bandeira de não preconceito para todo mundo, vale para todo aquele que é considerado minoria ou que tem passa por esse tipo de situações, que são inúmeras.
eu não posso me colocar no seu lugar, eu não posso sentir o que você está sentindo, mas eu posso imaginar, porque eu sinto de uma outra forma. Então, quando eu levanto a bandeira para defender qualquer coisa, né, qualquer situação, eu tenho que defender para todos, não só na questão da obesidade. Eu, assim, por exemplo, a minha questão da obesidade, eu acho que é, assim como o do negro, ele é, e de outros também, é velado. Mas, né, assim, o preto, vamos falar assim, existe uma história para isso. Tem a história da escravidão, um povo que sofreu pra caramba, que a gente vê ainda, né? Eu venho de uma família de pretos, então eu não vivo a mesma situação, mas eu já presenciei preconceitos em relação a eles, né? Aí aquela coisa assim, também eu tenho amigos, milhões de amigos, né? Milhares de amigos que também sofrem com a homofobia. E não é por isso que eu vou, né? Quando eu levantar essa bandeira, eu tenho que levantar em nome de todo mundo. E eu acho que é isso que me incomoda, assim, né? Nessa questão de levantar as bandeiras, de ir para a rua, porque eu estou indo só por essa causa. Mataram lá, né? Teve essa questão ontem que para mim assim, eu não consigo assistir, né? De matar um ser humano. Ah, mas ele tinha uma ficha criminal enorme. Gente, daí, ele estava solto por algum motivo, né? E independente, ele não merece uma segunda oportunidade. Então, eu acho que. E aí vai para a rua, e assim, tava lindo, né? A manifestação, até que quebraram que com certeza são pessoas que estavam ali para fazer a festa e saber porque estavam ali, né? Quebraram o mercado. Então, é um outro tipo de violência também. Então, acho que a gente tem que pensar. Eu fui muito criticada uma vez, quando aconteceu o assassinato da Marielle, né? Que também precisa ser pensado, né? Naquela mesma semana, foi um assassinato bárbaro, foi terrível, né? E qualquer tipo de violência é terrível. E na mesma semana foi publicado uma reportagem sobre uma mãe policial que foi morta na favela. E aí as pessoas assim, bem feito, né? Que olha aí, matou a Marielle, agora bem feito para você, e não sei o quê. E aí eu postei, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, é um ser humano igual. A gente tem que lutar pelas Marielles, pelas Amandas, pelas Fernandas, por todas que foram assassinadas dessa forma, né? Que também tomaram tiro. Então a gente tem que levantar. E eu fui super criticada. Olha só o que você está falando. Porque a Marielle, não sei o quê. Gente, eu não estou discordando da Marielle, mas quando eu levanto a bandeira que a gente precisa ver essa não violência por várias questões, a gente está levantando por todas as mulheres que sofreram do mesmo jeito que a Marielle. E não é um caso isolado. Então, eu vou para a rua defender a Marielle, mas e as outras 1.000 que morrem todos os dias e ninguém vê? Né? Então, eu acho que é essa questão que a gente precisa tomar cuidado, assim, da questão de levantar. Quando eu levanto a bandeira em relação à obesidade, eu não estou levantando a bandeira que todas as pessoas têm que ser gordas. Porque a obesidade é uma doença e a gente precisa cuidar. Mas eu estou levantando a bandeira de que todas as pessoas precisam ser livres para decidir o que elas querem ser. Eu acho que essa eu acho que essa é a questão, né? E eu acho que, e mesmo no meu caso, a gente tem que tomar cuidado de como a gente vai levantar essa bandeira, porque como não existe essa reflexão de todas as pessoas, de repente pode soar que eu estou levantando a bandeira de vamos todos ser gordos, obesos, vamos morrer de comer. E nem todo gordo come como todo mundo acha que come. Né? Então, são várias questões assim que eu acho que tem que ser pensadas quando você levanta uma bandeira. Né? E eu acho que é isso que eu tento passar também no Clube da Rosinha. É que, assim, eu acho que a questão da levantar a bandeira tem que ser pensado, é que as pessoas entendem muito errado, né? Sim, sim. As pessoas entendem errado. E, na verdade, elas, desculpa falar, mas elas entendem errado porque elas querem entender errado. Sim. Também. É a palavra ignorantes. Por quê? Exatamente. Está ignorando o real motivo daquilo. É igual, por exemplo, eu levanto a bandeira LGBTQI+. Sim. E aí você pensa, tá levantando a bandeira, então você quer que todo mundo vire gay? Primeiro que ninguém vira.
entendeu? Ninguém vira gay, ninguém vira lésbica, e não é uma opção, e sim uma orientação. Na verdade, nós levantamos essa bandeira para quê? Para que você, que está assistindo a gente de casa, vire para o seu filho e fale: olha, aquilo ali é um casal de seres humanos, ponto. Eu achei muito interessante o novo presidente dos Estados Unidos, que ele falou que uma vez na rua ele viu um casal de homens se beijando e ele não entendeu e perguntou pro pai. O pai virou e falou assim: eles se amam, só isso. Olha que lindo isso. Se todos nós ensinássemos isso para os nossos filhos, Não teria ver... normalidade, né? Eu acho. A anormalidade. Eu acho que se todos Porque aprendessem. não é anormal nada disso. Exatamente. Não teria essa Ser gordo questão não é normal, ser levantada. preto não é normal, ser gay não é anormal, Exatamente. entende? E assim, as coisas estão muito, por exemplo, a gente fala, e está tão enraizado na gente certas coisas, né? Por exemplo, põe ele no criado mudo. Ninguém sabe o que significa um criado mudo. Criado mudo vem da época da escravidão, onde o coitado do escravo tinha que ficar em pé do lado da cama a madrugada inteira segurando um copo d'água. Para que, se o senhorzinho acordasse, bebia água e colocava de novo. Entende? Sim. Então, são coisas que estão enraizadas na gente. Por exemplo, o fato de achar que só porque você é gordo, você come o mundo. E aí a gente assiste novelas, por exemplo, que tem a Dona Redonda, que come até explodir. Sim. É um absurdo isso. Que é a mesma questão do amor é cego, né? Que tem. Eu acho que Exatamente. essa questão toda é a questão do conhecimento, né? A gente tem uma educação falha, né? E não é de agora, e não é culpa dessa geração. Isso vem caminhando, Não. assim. É você não conhecer, né? É isso que você falou do presidente. Elas se amam. E por que que isso choca as pessoas, né? É tão. Na minha concepção, é natural o amor. Que isso, inclusive, é um tema que a gente vai falar no programa. Que a gente falou no programa agora de domingo que passou, né? Que é a questão do amor. Não tem formato, não tem figura, não tem raça, não tem crença. É o amor. E ponto. E a gente tem que ensinar para as crianças o que é o amor, não o que é o diferente, né? Porque diferente, eu tenho um espetáculo que eu faço já há mais de 10, desde que eu comecei a trabalhar como produtora, mais de 10 anos, que fala sobre bullying. E ele Eu fala. assisti, né? Assistiu, é o desafio. E a gente trata muito disso, né? Em uma dessas nossas visitas, assim, né? Nessas escolas que a gente fazem, nesses depoimentos que a gente vê que acontece pela, como você disse, pela ignorância das pessoas, pela falta de conhecimento. E a gente aprendeu muito com esse espetáculo, assim, o nosso objetivo era mostrar para as pessoas o outro lado. Como que a pessoa se sente? Porque quando você ataca, né, você às vezes nem sabe que você está atacando, às vezes é uma brincadeira mesmo, né? Assim, da cabeça da pessoa, né? Mas você não sabe como a pessoa se sente. Então, eu acho que falta muito isso. De repente, a gente tivesse um programa, né, educacional em que a gente pudesse falar através da arte. Eu acho que esse é o meu sonho maior, assim, poder falar através da arte questões que a gente precisa trabalhar na cabeça das pessoas, né? Porque essa questão de educação, isso é educação, né? Você ver e nessa peça eu falo muito, é uma frase que eu uso. Olha pra gente, não tem ninguém igual a ninguém. Então, ser diferente é o normal, né? Se a gente for tratar com a palavra atual, ser diferente é o normal. Então, não tem por que você se assustar, por que você se questionar, por que você achar algo absurdo. Nós somos diferentes e ponto. E é isso que a gente precisa trabalhar, eu acho, na cabeça. E a criança, ela não é preconceituosa. Preconceito é do adulto. E se a criança acaba sendo preconceituosa, porque o adulto que está com ela colocou, né, implantou esse preconceito. Porque a criança, ela é criança, ela quer brincar, ela é a Rosinha. Ela convida o moço da rua para tomar um chá em casa.
Ó, a gente tem a gente tem uma contação de histórias na companhia que chama O Segredo do Rei. E conta a história de um rei que não tem orelha. E quando é revelado que o rei não tem orelha, quando a gente conta escola, que tem pais juntos, a gente sempre repara na reação dos pais. Eles riem muito. E as crianças acabam rindo também. E aí, no final, quando o rei encontra uma princesa, e a gente quebra outro paradigma, porque logo que fala assim, encontrou uma princesa, sabe o que aconteceu? Eles casaram. Não, gente, viraram amigos. Por que rei tem que sempre casar com a princesa? Então a gente quebra isso. E aí tem um determinado momento que a princesa fala para ele, ela ri, ele acha que ela tá rindo dele, e ela fala, não, tô rindo de você porque você não tem orelha. Eu tô rindo porque você é bobo. Onde já se viu se esconder por causa disso? Ninguém é igual a ninguém, não. E aí você vê o semblante dos pais fazendo assim, ô Joyce, você já a pergunta foi, né, a questão da representatividade do Clube da Rosinha. Você me expressou maravilhosamente bem, como todos os personagens que existem, né, no Clube da Rosinha. O que você acha que falta hoje em dia nos programas infantis, ou o que faltou nos programas infantis da nossa época, referente a essa questão da representatividade? Eu acho que falta informação, sempre faltou a informação correta, né? Primeiro que hoje em dia eu acho que falta programação infantil adequada, já começa por aí. Gostaríamos muito de que o Clube da Rosinha fosse uma opção para qualquer outro canal aberto, de preferência que atingisse o maior número de massa possível, porque a gente traz esse tipo de reflexão sem modéstia nenhuma para que as crianças e principalmente os pais também assistam, né? Então, eu acho que faltou a informação correta. Nos anos 80 e 90, a gente via uma programação TV aberta rica para criança. Né? Assim, tinha muita coisa, mas tinham coisas muito boas, como, por exemplo, Bambalalão, Castelo Rá-Tim-Bum, que traziam histórias legais e traziam esse tipo de reflexão. E eu acho, pesquisando, né, porque o Clube da Rosinha fez um especial anos 80 e 90, a gente precisou estudar muito para saber o que a gente ia falar. E eu acho que o Clube da Rosinha é muito reflexo desse tipo de programa. O Bambalalão, Castelo Rá-Tim-Bum, e que traz esse tipo de reflexão. Eu espero um dia poder ser igual, chegar no nível do Gloob, amava Gloob. Gloob Gloob. E a gente percebeu que tinham muitos, né? Assim, quando eu comecei a pesquisar, né, nos anos 80, 90, para fazer esse tipo que eu fui ver o programa, eu assistia Bambalalão, era super fã do Tic Tac, que era um dos personagens do Bambalalão. Eu vi o Clube da Rosinha muito Bambalalão. Acho que você não tinha nascido nessa época, hein? 1982. É, eu, Ah, é, o Clube da Rosinha é muito Bambalalão, que traz o real, o imaginário, mistura fantoche com personagem de verdade, então é muito isso. E eu acredito muito nesse tipo de programa. E, por outro lado, a gente tinha também, né, programas como o da Xuxa, o da Angélica, que sim, existiam coisas meio fora, né, de contexto, mas eu acho que os programas de antigamente, eles ensinavam a criança a sonhar, né, assim, quando eu fui pesquisar, eu sempre fui muito fã da Xuxa, e aí eu via, tipo, o café da manhã da Xuxa, né, eu acordava todo dia para ver a Xuxa tomar café da manhã, e tinha uva, tinha não sei o quê, e aí se a gente pensar, poxa, o programa da Xuxa tinha, mas tinha criança em casa que assistia que não tinha, né? E que aí poderia ser uma falha. Mas ele ensinava as pessoas a correrem atrás daquilo que elas queriam. Por mais ali que mais algumas coisas contras que a gente tinha, né? Mas eles ensinavam. Hoje a gente não vê isso. A gente vê reprodução de conteúdo só, né? Hoje a gente vê as crianças em jogos que eu não consigo entender, que bombam, né? Eu não consigo entender uns jogos aí que a gente vê de computador, a gente vê galinha pintadinha, a gente vê que tá ali na musiquinha, mas que se você observar, né, a criança fica naquele mesmo padrão o tempo todo.
que não ensina nada, que só está ali na repetição. A gente tem muitos outros aí que as crianças assistem, então eu acho que falta isso, falta informação, passar a informação adequada. Eu acho que os pais começaram a ficar com muito medo de passar informação para a criança, porque as crianças de hoje dão banho na gente, né? Na nossa época. Eu, na época delas, parecia uma ameba, não tinha, né? Assim, perto delas eu era uma ameba. Mas hoje elas questionam, né? E eu acho que os pais começaram a ficar com medo disso, do que eu vou responder para o meu filho quando ele me perguntar sobre isso. E aí eu acho que isso também tem a ver com os programas de TV, as peças, algumas peças de teatro, né? Alguns produtores de teatro que é só ali de entretenimento, que dificilmente tem uma moral. Então eu acho que falta isso, falta informação, falta pesquisa. Eu vou puxar o saco da minha profissão agora, mas eu acho que todo grupo de TV, de teatro, tinha que ter uma pedagoga junto. Também acho. Tinha que ter, porque a criança é o nosso futuro e a gente precisa prestar muita atenção no que a gente vai ensinar para elas. Então, eu acho que tinha que ter uma pedagoga ali de plantão. E, infelizmente, hoje esse tipo de programa não vende tanto, né? Assim, não vende. Não é nem tanto, não vende. Existe essa dificuldade. Então, eu acho que falta isso, falta programação, né? Que hoje não tem. Eu acho que essa questão da informação é verdade. E você vê, às vezes, quando tem algumas informações são criticadas, né? Muito, assim. Um recado, por favor, se atualizem. Pensem no próximo. Pense como você seria tratado se você fosse preto, como você seria tratado se você fosse gordo, como você seria tratado homem, hétero, branco, cis, como você seria tratado se você fosse mulher, e assim por diante. Porque aí você vai começar a pensar, a mudar, né? É aquilo que você falou. Você não sabe o que eu passo, eu não sei o que você passa, mas eu me coloco no seu lugar para te apoiar, para ser um simpatizante à sua causa. Eu acho que a gente só entende isso quando a gente, de certa forma, sofre, independente de qualquer tipo de preconceito, né? A pessoa que sofre algum tipo de preconceito, ela é capaz de se colocar no lugar do outro. Aí você vai me perguntar, então todo mundo devia sofrer? Não, todo mundo devia respeitar. Mas eu acho que a gente consegue se colocar no lugar do outro quando a gente sente, né? Pelo menos eu sinto assim. Eu acho que a minha vida toda como profissional, tanto da educação como artista, eu tentei me colocar no lugar do outro. Pensar como outro, eu não sei como ele está, é impossível eu estar ali naquele lugar, mas eu pensar assim, poxa, eu me sentiria mal. Se isso acontecesse, isso faria mal para mim, então eu não quero que isso faça mal para o outro. Eu acho que é isso que falta hoje, né? Assim, quando a gente está falando, eu acho que isso é o principal. Eu acho que é assim que os pais deveriam educar, né? Eu vejo muito essas questões de crítica, de porque é assim, que é assado, mas é porque os pais não estão prontos para esse tipo de debate. Não querem que o filho presencie, ele vai presenciar alguma coisa, porque é a vida, faz parte da vida. E aí, né? Assim, eu vejo muito como educadora também, né? Que eu sou, eu vejo muitas questões das crianças que vem por conta dos pais não saberem lidar, né? Assim, acho que a nossa geração, os nossos pais trabalhavam ao mesmo tempo e cuidavam da gente, mas eles ensinavam a gente a ser forte. Mãe, o fulaninho brigou comigo na escola, vai lá e fala pro fulaninho, conversa com o fulaninho. Hoje, mãe, o meu amiguinho brigou na escola, a mãe vai lá, briga com o amiguinho, briga com a diretora, briga com todo mundo, tira o menino da escola. É assim, então não ensina ele a enfrentar o que vem. E a vida, a gente vai ter que enfrentar muitas coisas. Então, acho que todas as questões também têm a ver, de novo, a gente vai falar, tem a ver com a educação. Tanto a educação que vem da escola, que também, né, não pode falar sobre isso hoje, a gente não pode tratar sobre esses assuntos, porque, ai, meu Deus, se a criança chegar da escola e falar assim, olha, mãe, o livro, né, que tinha cartilha num tempo aí que tiraram, meu Deus do céu, a mãe vai lá na escola, briga com a escola, termina da escola de novo. Ou rasga o livro, ou denuncia, ou processa. Não, vamos enfrentar, vamos conversar sobre isso. Eu acho que falta isso, falta conversar, falta entender. As pessoas precisam entender a situação antes de julgar.
Mas eu prefiro apontar, porque hoje, na verdade, vence esse debate quem fala por último, não quem fala o que realmente tem que falar. Então, vamos brigar, mas quem falou por último ganhou. E às vezes, quem não respondeu a última é porque tá cansado de ficar brigando com gente tonta, né? Então, cansei, vou Pensou, né? falei, não entendeu? Tá bom, beleza, fica aí, discute sozinho. E é isso, né? Acho que a gente precisa conversar. E Falta essa conversa com todo mundo, né? eu, Pequenininha grande. eu falo assim, eu sou muito feliz porque eu acho que eu causo uma representatividade muito grande nas escolas que eu passei. Em questão de estilo, em questão de orientação sexual. Eu dava aula numa escola e eu adoro piercing, alargador, piercing. E aí os alunos do 8º ano, 9º ano, começaram a querer usar alargador. A princípio me preocupou, fui falar com a diretora, e ela virou e falou assim, você é um bom exemplo. Você estudou, você dá aula, você tem sua casa, lá, 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 lá. Eu achei lindo o que ela falou para mim. Ela falou, por que não? Eles estão se espelhando em você. Sim. Né? Tem muitos alunos dessa escola que foram fazer produção audiovisual, foram fazer artes, nisso. E já numa outra escola, eu tenho a questão mais da representatividade LGBT mesmo, de que os alunos que às vezes estavam com esse conflito pediam para, posso falar com o Fábio? Iam conversar, falando, não, é por causa, sabe, essas questões. E pais foram me procurar já para conversar sobre Bem mais isso. legal, eu acho. Quando Entendeu? O dia que uma mãe chegou, a filha dela nem era aluna, que na fala dela estava com problemas, né, na fala dela. E ela falou assim, posso falar com você? Pode. Aí ela falou, o que acontece é o seguinte, a minha filha tá com uma namorada. E eu não sei como agir, me ajuda. A filha dela já era adulta. E ela veio pedir ajuda. Então, assim, essa representatividade. Eu falei, então tá, vem cá, vamos conversar. E aí ela ia me passando informativo de como ela estava agindo. E é isso Porque a que princípio, precisa. porque a princípio para ela era a questão de falar, não quero saber. Só que ela me conhecia. E ela sabia que eu tenho um relacionamento. Ela falou, não, peraí, vou conversar com alguém. Então, isso é muito importante. Eu não tenho problema nenhum, né, em falar. Isso eu aprendi na ONG que nós trabalhamos, no qual a coordenadora uma vez falou para mim, falou assim, você é gay? Sou. Se eles te perguntarem por que você vai falar não? Nós não lutamos até hoje para sermos reconhecidos? Para que você vai mentir? E isso para mim mudou minha vida, mudou totalmente. Então essa representatividade. E eu sinto que falta não só da LGBT, mas eu acho que falta muita representatividade nos programas infantis, sim. Joyce, para finalizar a nossa entrevista, sonhos da Joyce. Olha, hoje o maior sonho que eu tenho é que a Rosinha continue por muitos e muitos anos e que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possíveis, assim. Porque eu acho que a Rosinha me ensinou a reconhecer esse trabalho que eu faço há muito tempo. Assim, a Rosinha, como eu falei, ela foi um presente que eu ganhei, que a princípio ela nem seria essa Rosinha, ela seria outra Rosinha, mas eu senti que ela representava muito ali como a Rosinha, prima dos porquinhos, e, e eu comecei a analisar assim de forma psicopedagogicamente. E então eu acho que ela é um personagem forte para a gente poder criar esse tipo de questões e para a gente poder conversar sobre isso, né? Sobre questões que as pessoas não conseguem falar. Então a gente vai falar de uma forma artística e que de repente possa criar esse debate dentro das famílias.
Então, o meu sonho hoje é que a Rosinha e todas as outras coisas que eu faço em relação, mas que a Rosinha consiga ir para um lugar bem longe, assim, consiga atingir muitas pessoas, que mais pessoas assistam a Rosinha e que a gente possa ter uma mãe que um dia venha conversar com a gente sobre assuntos como teve essa sua oportunidade aí. E eu acho muito importante, só para finalizar o que você falou, essa questão, né, da LGBTQI, eu demoro para falar esse monte de letra aí. Isso. Eu tenho um caso, né, na minha família em que foi difícil para os pais aceitarem, né? E eu vi o sofrimento, eu acompanhei o sofrimento todo dessas pessoas que são muito queridas para mim. Então, eu acho que se de repente a gente conversasse mais também sobre essa questão, e aí eu acho que a gente pode falar também sobre no Clube da Rosinha, né? Uma hora aí, a gente pode convidar pessoas para falar sobre isso. Eu acho que aliviaria tanto o coração dos pais, porque eu acho que essa questão de, né, não querer falar é medo. Os pais têm medo, né, do que é diferente e de como lidar, como foi o que a mãe falou, né? Eu não sei como lidar com isso. Normal, né? Lida como você lidaria com outra, mas às vezes os pais têm medo porque existe o julgamento, infelizmente existe a violência. Então eu acho que eu queria muito que a Rosinha se tornasse um instrumento de esclarecimento, de confortar corações, por essa questão, pela questão da obesidade, pela questão do preto, por todas as questões que a gente precisa conversar em relação a preconceito, porque eu sinto que a Rosinha, a missão, né, do Clube da Rosinha é conversar tanto com os pais, né? O programa de hoje, o Rosinha Entrevista, ele nasceu porque eu tinha muitas respostas dos pais, né? O Clube da Rosinha para as crianças, direcionado, mas muitos pais assistiam, até mais do que as crianças. Então, eles tinham essas questões assim. Joyce, leva para o Clube da Rosinha tal coisa, seria muito legal você debater sobre isso. E aí eu criei o Rosinha Entrevista para que a gente pudesse ter esse canal com os pais. Então, o meu sonho é esse, que o Clube da Rosinha e a Rosinha Entrevista vá longe ainda por muitos e muitos e muitos anos e para muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Esse é o meu maior sonho. E que eu continue em várias companhias, como a Tetra Viajante. Na verdade, só vou atrás. É isso aí. Entendeu? Sim, se Deus quiser, se até o Viajante em 2021, vai ter Rosinha no palco. Se tudo der certo. Rosinha adora. Já tá ansiosa. Então, pessoal, aí de casa, é isso. Eu me despeço de vocês. Foi o meu dia de repórter. Mais uma vez, o meu nome é Fábio Agueda e esse é o programa do Rosinha Entrevista. Muito obrigado por todos. Não esquece, curte, comenta, manda perguntinhas, tá bom? E se não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha também, tá certo? Joyce, muito obrigado pelo convite que você fez de poder entrevistar, tá certo? Eu agradeço. Beijo. Um beijo e tchau, tchau. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar.